Bênçãos, queridos irmãos, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, Marcos, capítulo 5. Aclare esse menino aí. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 24. Os irmãos encontraram aí? Amém. Amém? Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo, Jesus prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morta, minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Eu queria falar sobre o tema nessa noite: Jesus, a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Passado o tempo, nós recorremos constantemente a Jesus. É interessante que nós conversamos com o Senhor e ao mesmo tempo nós colocamos as nossas súplicas diante de Deus, diante do Senhor, porque só Ele pode resolver todas as coisas. É interessante que aqui chega um homem chamado Jairo, e ele é um dos dirigentes da sinagoga, alguém importante, e ele chega até Jesus e implora para Jesus, e insiste com Jesus, fala: Senhor, vai lá em casa, minha filha está morrendo, tem possibilidade do Senhor ir? E é interessante que ele insiste, e Jesus fala para ele: vou lá, vamos juntos. E nesse contexto, é interessante que no capítulo 4, Jesus chama os discípulos para atravessar e ir para o outro lado. E Jesus vai pela palavra, os discípulos vão pela palavra de Jesus, pela promessa. A promessa é atravessar para o outro lado. E de repente os discípulos obedecem, e de repente vem uma grande tempestade. E a tempestade vem de tal forma que começa a entrar água no barco. E os discípulos chegam até Jesus: Jesus, não te importas? O Senhor está aí caladinho, será que o Senhor vai deixar nós morrer aqui nesse barco? E Jesus então levanta e repreende o vento, repreende o mar. E é interessante que os discípulos assim: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Verdade. E logo após esse episódio, Jesus acalma a tempestade. E Jesus desce ali na região de Gadara. E de repente veio um homem endemoniado, um homem com uma legião de demônios, pareava sobre os cemitérios, sobre os lugares escuros, ao ponto das pessoas quererem acorrentar, e mesmo assim não conseguiam acorrentar, pela força, pelo peso espiritual, pelos demônios. E de repente ele vai ao encontro de Jesus. E Jesus então restaura. E Jesus então transforma. E Jesus então cura. Então Jesus deixa ele sã. E agora ele é um missionário. E ele começa a ser missionário na sua família, na sua casa. E aí nós entramos então nesse texto. E aí outra situação.
agora já está com uma situação muito difícil. Então nós entramos nesse tempo. É interessante que Jairo tem uma atitude extraordinária. É se colocar aos pés de Jesus. É quando ele debruça o seu joelho e se joga aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, vai lá em casa, minha filha está morrendo. Eu sei que a palavra que sai da sua boca é a palavra de Deus. Eu sei que o Senhor é a vida. Eu sei que o Senhor transforma. Eu sei que o Senhor cura. E Jesus então foi com ele. É interessante, meus irmãos, que no capítulo 3, os mesmos dirigentes da sinagoga estavam tramando para tentar colocar Jesus em uma emboscada. E já provavelmente sabia disso. E é interessante que ele abre mão do seu status, ele abre mão da sua qualidade diante da sociedade. Ele abre mão, ele se coloca à disposição. Ele se coloca aos pés de Jesus. Meus queridos irmãos, às vezes, quando nós entramos na presença de Jesus, poucas vezes nós se debruçamos ou dobramos os nossos joelhos e clamando ao Senhor: Senhor, se quiser, o Senhor pode restaurar. Se quiser, o Senhor pode restaurar. E é interessante que ele recebe algo da parte de Jesus. E Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. A nossa maior necessidade, meus irmãos, além de chegar aos pés de Jesus, é chamar. E a melhor coisa é ouvir da parte de Jesus: eu vou com você. Isso nos traz o quê? Conforta o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. E é essa necessidade. E muitas vezes nós temos que chegar ao Senhor com um coração contrito, um coração quebrantado. Às vezes abrir mão do nosso santo. Você lembra de Naamã quando vai até Eliseu? E aí ele recebe uma ordem que era para mergulhar quantas vezes? 7 vezes. E é interessante que ele era um dos que faziam parte. Ele era um ministro da defesa. Ele era muito importante. E ele simplesmente, ele até questiona, mas ele obedece. E lá ele tira a sua capa, os seus trajes. E quando eles tira os seus trajes, o que tinha debaixo era o que, meus irmãos? Era lepra. Às vezes, quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que tirar a capa. Os nossos trajes que escondem, às vezes, os nossos defeitos, as nossas doenças, os nossos segredos de pecados. Às vezes o Senhor pede para a gente arrancar, para que possamos chegar e obedecer a Jesus. Porque Jesus, ele quer realizar o milagre em nossas vidas. Vocês lembram que aquele que estava coberto de lepra, de repente ele chega até Jesus e faz uma pergunta para Jesus: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me restaurar? E Jesus respondeu: eu quero. Seja curado. Talvez ele nos ensina a forma que nós devemos chegar diante do Senhor. Tanto debruçando sobre os seus pés, como também: Senhor, se quiseres, o Senhor pode restaurar-me, restaurar a minha casa, a minha família, os meus filhos. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode fazer algo extraordinário em mim. E é interessante, meus irmãos,
que no versículo 35, os irmãos acompanhem comigo. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. A sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Meus queridos irmãos, aqui eu queria enfatizar algo para os irmãos. Jesus foi com ele. E no caminho chegou uma mulher que já sofria 12 anos. Ela tinha hemorragia, gastou tudo que tinha. E de repente Jesus entra para a casa de Jairo. Essa mulher toca nas suas vestes. E Jesus para naquela multidão e fala: alguém me tocou. E os discípulos: como, Senhor? Se todo mundo está tocando, é porque de mim saiu o poder. E ele para, e talvez Jairo, irmão Raimundo, pensava assim: meu Deus do céu, Jesus não vai chegar não, minha filha está doente. E aí de repente, essa mulher é curada. Às vezes, meus irmãos, o que mais nos preocupa é que o Senhor já nos deu a vitória, milagres extraordinários. Talvez o Senhor já falou que vai restaurar, que vai transformar. E Jesus está indo. Aí de repente, meus irmãos, a gente começa a enxergar vários milagres em outras pessoas e dizer: Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, será que vai acontecer? Glória a Deus, aleluia. Nós começamos a questionar, porque Jesus está no caminho e muitas pessoas vão ser curadas, talvez primeiro do que a promessa que Ele te prometeu. É verdade, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Talvez já vendo aquele milagre, dizendo assim: será que vai dar tempo? Será se vai dar tempo dele chegar e resolver a minha situação? E nós se desesperamos. Eu lembro uma vez que, quando eu era solteiro, eu orei ao Senhor para que o Senhor me desse uma esposa. E muita gente casando ao meu redor, eu falei: Senhor, será que não vai chegar não? Mas eu tinha recebido uma promessa, e eu, para ser sincero com os irmãos, eu nunca fui chegado a aquelas pessoas que dizem: eu tenho um recado para te dar da parte de Deus. Eu era muito preconceituoso a respeito. Não hoje. Hoje é tranquilo. E hoje eu recebo com o maior amor e carinho, porque Deus usa homens e mulheres. E essa mulher já tinha falado. Eu estava saindo do seminário, e aí essa mulher, quando me viu, ela olhou para mim e falou o seguinte: eu estou vendo uma aliança no seu dedo. Aí eu falei: pronto, essa mulher já começou, já está pirando. E eu estou vendo também duas chaves nas suas mãos. Uma é de uma casa e o outra é de outro carro. Eu falei: pronto, um homem que não tem dinheiro para comprar uma bicicleta. É o recado da parte de Deus. E eu via muitas coisas acontecer antes de realizar isso em minha vida. Eu vi o Senhor derramando de um lado esquerdo, do lado direito. Eu vi o Senhor derramando pertinho de mim. Eu falei: Senhor, a bênção do Senhor, aquela mulher falou. Eu comecei a questionar se era de Deus. Eu falei: se for de Deus, vai acontecer. E de repente, meus irmãos, começou a acontecer na minha vida. Deus enviou essa abençoada. Glória a Deus.
E no prazo de uma semana, um irmão da igreja tinha doado um carro para a igreja. Tentaram vender esse carro, e aí uma irmã do círculo de oração falou assim: pastor, não é para vender não esse carro. Esse carro é lá para o pastor Felipe, lá da igreja de Itaquaçu. Aí a igreja concorda, todo mundo concorda, vamos enviar o carro. Aí mandaram me chamar, irmão Raimundo. Aí pegaram a chave do carro, falou assim: esse carro aqui é para abençoar o pastor Felipe. Aí eu lembrei, a esposa, o carro. E quando eu casei com a minha esposa, ela tinha acabado de financiar um apartamento. Glória a Deus. Então foi assim. Mas eu precisava entender o percurso com o Senhor. Às vezes nos deixa ansiosos, a gente acha que não vai acontecer, mas vai acontecer. Se o Senhor falou, vai acontecer em nome de Jesus. Há uma promessa extraordinária. Por que às vezes nós se desesperamos? Por que às vezes o nosso coração tem às vezes uma ansiedade? Nós queremos as coisas para ontem, mas tudo é no tempo do Senhor. Há um tempo certo. Às vezes você fala assim: Senhor, o Senhor libertou o meu filho, o Senhor liberta o meu filho, o Senhor libertou o filho da irmã Maria, por que o Senhor não pode libertar o meu filho? Mas há um tempo. Se o Senhor falou, há um tempo. E vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. E de repente, chega uma notícia para Jaime: a sua filha morreu. Meus irmãos, para um pouquinho para pensar o que passou na cabeça dele. Talvez ele olhou para Jesus, olhou para aquela multidão e dizer assim: agora acabou. Não valeu a pena eu ter enfrentado a multidão, chamar Jesus. Quem aqui já recebeu uma notícia assim de alguém que já partiu? Meus irmãos, é desesperador. Você perde o chão. Você não sabe o que fazer. Tem momentos na nossa vida que às vezes nos assola de tal forma que a gente perde o chão. A gente fala: Senhor, e agora? O que será da minha vida? Senhor, e o que será de mim nessa notícia? Mas nós precisamos lembrar da promessa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Jesus fala no versículo 36, acompanhe comigo. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Essa palavra é extraordinária. Porque tem muitas vezes, meus irmãos, que a pessoa que está do seu lado, ela não vai te entender como Jesus. Muitas vezes um amigo, ou um filho, ou a mãe, ou um pai, não vai te confortar, não vai trazer o conforto, a não ser Jesus Cristo. E nós precisamos crer. Nós precisamos, mesmo que ainda esteja morto, nós precisamos ter fé. Talvez o Senhor está falando para nós nessa noite: não tenha medo, tão somente creia. Talvez você já parou de orar por alguém, de insistir, dizer assim: eu vou parar de chamar para ir para a igreja porque já está perdido. Meus irmãos, não abra mão dos seus. O Senhor não abriu mão de cada um de nós. Por que nós vamos abrir mão dos nossos entes queridos, dos nossos familiares? Nós vamos continuar orando até o Senhor fazer, ou realizar, ou curar, ou transformar. Nós cremos num Deus que é soberano.
Nós estamos falando aqui nessa noite que o Senhor é o nosso refrigério, o Senhor é a nossa esperança. Glória a Deus. E no versículo 37, meus irmãos, acompanhe comigo. Não deixe ninguém seguir, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Ô meus queridos irmãos, quem já foi em velório sabe o quanto que é tenso. Todo mundo calado. Às vezes o que você só escuta são choros, saudades. Às vezes nós ouvimos coisas que nos assolam. E o que tem mais colocado na mente humana é a respeito da morte. Porque a morte preocupa. A morte é refrigério para uns e tristeza para outros. Mas pense numa situação dessa. O que escuta é o alvoroço, as pessoas chorando em alta voz, e de repente Jesus chega. E quando Jesus chega, versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus, e ele, porém, ordenou que eles saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, e tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cum, que significa: menino, eu lhe ordeno, levanta-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso o deixou atônitos. E ele deu ordem expressa para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Glória a Deus, aleluia. Jesus entra no lugar onde as pessoas estavam no alvoroço, chorando, e de repente o Senhor transforma todo o ambiente. Um ambiente que era de choro, um ambiente que era de gritos, que assolava os vizinhos, as pessoas. Agora é um ambiente onde as pessoas ficaram atônicas e felizes pelo milagre de Jesus. Jesus pode entrar na nossa casa. Ele pode transformar os nossos choros em alegria. Jesus, quando entra na nossa casa, ele transforma o ambiente. Quando nós convidamos, quando nós encontramos Jesus, quando nós convidamos ele para fazer parte da nossa vida, ele pode transformar aquilo que trazia choro, agora traz alegria. Esse é o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos agarrar com ele. E ele está aqui nessa noite. Eu queria que nessa noite você convidasse Jesus para ir com você resolver aquela situação que só você sabe. E se ele for, e se ele quiser, ele vai mudar aquela situação. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Pastor, que garantia o Senhor dá? A garantia de transformação da nossa própria vida. Quem éramos nós? Talvez se eu perguntasse qual é o seu passado, você vai assim: pastor, deixa eu passar de lado.
Vamos tocar para frente? Eu estava conversando com o irmão Raimundo, me convidou para comer um churrasquinho na casa dele. Eu disse assim, pastor, conheço essa cidade do Tocantins todo. Eu já bebi cachaça aí nessa cidade toda. Eu falei, tá bom, irmão, para um pouquinho aí, né? E Jesus transformou a vida do irmão. Amém, Jesus, glória a Deus. Pessoas que eram namoradores, pessoas que namoravam muito, agora só amam a sua esposa. Pessoas que davam trabalho para sua mãe e para seu pai, agora dão alegria. Agora é o exemplo, é aquele que está pacificando toda a família. Aquele que às vezes o pai e a mãe ficavam sem dormir de noite, agora o pai e a mãe dormem e o filho está lá do lado cuidando. Amém, Jesus, glória a Deus. Essa é a garantia. Se o Senhor nos transformou, Ele pode transformar também as outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor, eu tenho um filho que está na droga, o que eu faço? Eu tenho orado, eu tenho buscado, o que eu faço, Senhor? Calma. Aleluia. O Senhor vai chegar, o Senhor vai transformar. Há uma necessidade urgente de nós convidarmos Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem alguém que tem uma causa aí impossível aos olhos humanos? Qual é a causa impossível, pastor? É aquela que ainda não foi resolvida, que o ser humano não consegue mudar com suas forças, com sua imaginação, com sua mente brilhante. Você tem uma causa aí impossível. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu quero que você apresente essa pessoa diante do Senhor. Ele está aqui nessa noite. E Ele pode mudar todo o cenário. Aquilo que te trazia preocupação vai trazer alegria no seu coração. Ou é seu esposo, ou é seu filho. Muitas pessoas falavam assim, não, isso aí não tem jeito. É o melô da Gabriela. Ele nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim. Não. Jesus pode mudar assim como Ele mudou a nossa história. Glória a Deus. Nós cremos. Eu vejo em vocês Cristo Jesus. Família extraordinária. Esposo que canta, esposo que prega, esposa que canta. Filhos ministros. Uma família de muita gente, mas todos com o coração queimando e ardendo pela presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Coloque a sua causa impossível diante do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Nós convidamos o Senhor. Pai, eu não sei a causa dos Teus filhos, mas o Senhor é a nossa esperança. O Senhor pode mudar esse cenário que às vezes nós passamos noites e noites sem dormir, às vezes preocupados. Como será o amanhã? Como será? Será se amanhã vai estar vivo? Mas o Senhor pode mudar, Pai, a nossa situação, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Nós confiamos em Ti, Pai. Há uma promessa extraordinária para o Teu povo. E nós agarramos a ela.
essa promessa. E nós vamos continuar caminhando com o Senhor até o Senhor chegar à nossa causa. Mesmo que para os nossos olhos não vai dar tempo, mas o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da promessa, o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o milagre, o Senhor é a bênção que nós precisamos. Glória a Deus, aleluia. Oh, soberano Deus, nós apresentamos, Senhor, diante de Ti. Só o Senhor pode fazer. E se quiseres, Pai, o Senhor pode realizar todas as coisas. Se quiseres, Pai, o Senhor pode realizar em nós e através de nós. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar? Louvado seja o nosso Deus. Bênção, nós estamos finalizando.